A gente erra por falar demais. Falar o que não precisa, entregar aos outros o que eles não precisam saber. Há segredos que só o silêncio revela. A palavra parece forte, parece poderosa, mas muitas vezes ela expõe mais do que protege. O sábio ensinava que quem fala o tempo todo acredita estar no controle. Porém, quem sabe calar costuma enxergar mais longe. Entre amigos, grupos e equipes, isso também acontece. Muitos pensam que dominar a conversa é sinal de força, mas na verdade o verdadeiro controle está em saber quando falar e quando permanecer quieto. O silêncio pode ser muralha invisível, proteção silenciosa e estratégia inteligente. Hoje você vai conhecer as 9 situações onde calar é melhor que falar, e isso vai fazer toda a diferença. O sábio dizia que quem aprende a controlar a própria língua aprende também a controlar a própria vida. A boca imprudente revela planos, entrega fraquezas e mostra emoções antes da hora. Já a boca fechada guarda mistério, preserva dignidade e protege quem sabe esperar. Entre jovens, isso aparece todos os dias, em conversas de grupo, em discussões na escola, em jogos, em amizades e até nas redes sociais. Quem fala tudo o que pensa pode se arrepender depois, enquanto quem pensa antes de falar costuma evitar muitos problemas. A boca aberta mostra o coração sem filtro. A boca fechada protege a mente e permite pensar melhor. Existem momentos em que falar ajuda, mas existem momentos em que falar apenas atrapalha. Existem situações em que uma frase errada pode destruir amizades ou criar conflitos desnecessários. Por isso, o sábio deixou 9 advertências importantes. 9 momentos em que a boca deve permanecer fechada. 9 situações em que o silêncio vale mais do que qualquer discurso. Esses avisos não servem apenas para líderes ou pessoas importantes. Eles servem para qualquer jovem que convive com amigos, colegas de escola, times ou grupos. Saber usar o silêncio é uma habilidade poderosa para qualquer pessoa. Então vamos lá! O primeiro momento em que a boca nunca deve se abrir é quando a raiva toma conta da mente. E isso é muito importante. Quando alguém está com raiva, as palavras deixam de ser controladas. A raiva fala antes da razão. E quando a emoção domina, a pessoa acaba dizendo coisas que não queria dizer. Falar com raiva é como lançar pedras no escuro. Você pode acertar alguém importante sem perceber. E depois não existe como recolher essas pedras. Entre amigos isso acontece muito. Um comentário irritado, uma resposta agressiva ou uma mensagem escrita com raiva pode destruir uma amizade em segundos. O problema é que depois de falar não há como voltar atrás. Imagine uma situação comum. 2 amigos estão jogando juntos. Um deles perde a partida e fica irritado. Ele começa a acusar o outro de trapaça ou incompetência. Naquele momento, ele acredita estar apenas desabafando, mas na verdade está criando distância entre eles. Está ofendendo o amigo e destruindo a parceria. Se tivesse ficado em silêncio por alguns minutos, a raiva teria passado. O jogo teria continuado e a amizade permaneceria intacta. O silêncio teria sido muito mais inteligente. A raiva sempre quer que você fale. Ela empurra palavras para fora da boca. Mas quem consegue ficar em silêncio nesse momento mostra verdadeira força. Controlar a própria língua é controlar a própria emoção. E controlar a própria emoção é um sinal de maturidade. Imagine outra situação. A segunda situação onde devemos nos calar. Onde calar é a coisa mais importante e inteligente a fazer. Um colega provoca você na frente de outras pessoas. Ele faz uma piada ou tenta te irritar. A primeira vontade é responder com algo ainda mais agressivo, mas o provocador quer exatamente isso. Ele quer ver sua reação. Ele espera que você responda com raiva. Se você explode, ele consegue o que queria, mas se você permanece calmo e em silêncio, ele perde o controle da situação. O silêncio nesse momento mostra força, mostra que você não se deixa dominar por provocações, e muitas vezes isso gera mais respeito do que qualquer resposta agressiva. Falar com raiva destrói pontes. Falar com raiva cria arrependimentos. Falar com raiva abre feridas que demoram muito para cicatrizar. Quando a raiva aparecer, fecha a boca.
Quando a irritação crescer, fique em silêncio. Quando a emoção subir, espere antes de falar. O terceiro momento em que a boca deve permanecer fechada é quando alguém pede que você revele segredos. Segredos são como objetos frágeis. Depois que são entregues a outra pessoa, não pertencem mais a você. Eles passam a circular e podem aparecer em qualquer lugar. Pior que isso, muitas vezes fazemos isso de forma espontânea, sem saber que estamos dando um tiro no próprio pé. Entre amigos, isso acontece frequentemente. Um colega conta algo em confiança. Pode ser um problema familiar, um sentimento ou uma dificuldade. Se você conta isso para outras pessoas, mesmo sem intenção de machucar, o segredo deixa de ser segredo. E quando isso acontece, a confiança desaparece. O sábio ensinava que quem espalha segredos perde respeito rapidamente. As pessoas aprendem que não podem confiar nele. Imagine uma situação simples. Um amigo conta que gosta de alguém da turma e pede que ninguém saiba. No dia seguinte, alguém comenta isso no grupo da sala. A pessoa se sente traída, a amizade fica abalada e todos passam a perceber que aquele segredo foi espalhado. Se você tivesse ficado em silêncio, nada disso teria acontecido. O segredo teria permanecido seguro. Guardar segredo também demonstra caráter. Mostra que você é alguém confiável. Mostra que as pessoas podem falar com você sem medo. O sábio dizia que quem guarda segredos constrói respeito. Quem espalha segredos constrói desconfiança. Ele repetia essa ideia muitas vezes. Segredo contado deixa de ser seu. Segredo revelado pode se voltar contra você. Segredo espalhado destrói confiança. Por isso a regra é simples. Se alguém confiou algo a você, mantenha silêncio. Se algo foi dito em confiança, não repita. Se uma informação pode machucar alguém, não a espalhe. O quarto momento em que a boca deve permanecer fechada é quando um grupo exige promessas. Promessas são fáceis de fazer. Qualquer pessoa consegue dizer, eu vou fazer isso, ou eu prometo aquilo. O problema aparece depois. Quando alguém promete algo e não consegue cumprir, perde credibilidade. E recuperar essa confiança pode ser muito difícil. Entre amigos, isso acontece o tempo todo. Alguém promete ajudar em um trabalho, promete comparecer a um evento ou promete guardar algo importante. Se a promessa não é cumprida, os outros começam a duvidar da palavra daquela pessoa. Prometer demais é um erro comum. Muitas pessoas prometem apenas para agradar no momento. Mas agradar agora e decepcionar depois é muito pior do que simplesmente ser honesto desde o início. Então preste atenção. É muito melhor não prometer agora e caso você faça o que pensou para ajudar aos outros, isso vai ter muito mais peso a seu favor. O contrário faz você perder a confiança dos outros. Imagine um exemplo. Um colega pede ajuda para estudar para uma prova. Você diz que vai ajudar, mas depois esquece ou não aparece. A promessa quebrada gera frustração. O colega passa a acreditar que não pode contar com você. Se você tivesse sido honesto desde o começo, poderia dizer que não tem tempo naquele dia. O resultado seria muito melhor. O sábio repetia esse conselho de formas diferentes. Não prometa aquilo que não pode cumprir. Não diga sim apenas para agradar. Não crie expectativas que você não pode manter. Às vezes o silêncio é melhor que uma promessa vazia. Às vezes é melhor pensar antes de falar. Às vezes é melhor agir primeiro e falar depois. O quinto momento em que a boca deve permanecer fechada é diante de zombarias ou provocações. Em qualquer grupo sempre existe alguém que gosta de provocar. Pode ser uma piada maldosa, um comentário sarcástico ou uma tentativa de fazer os outros rirem. Muitas vezes a pessoa faz isso somente para se sentir por cima. Uma coisa egoísta e sem sentido. Responder imediatamente costuma piorar a situação. Quando você responde com irritação, a provocação ganha mais atenção. Ignorar provocações é muitas vezes a resposta mais inteligente. Imagine um exemplo comum. Um colega faz uma piada sobre sua roupa ou sobre algo que você disse. Se você reage com irritação, a situação vira discussão. Mas se você ignora ou permanece calmo, a provocação perde força. Sem reação, a piada perde impacto. O silêncio, nesse caso, funciona como proteção. Ele impede que a provocação cresça. Na maioria das vezes você nem precisa responder. Mas se for responder, use algo leve e mude de assunto. Tipo, você parece meio nervoso hoje.
ou é isso mesmo, tanto faz, repetia esse ensinamento muitas vezes. Quem responde a toda provocação vive em conflito. Quem escolhe quando responder vive em paz. Outra situação comum acontece nas redes sociais. Alguém escreve um comentário provocador esperando reação. Responder imediatamente pode iniciar uma longa discussão inútil. Permanecer em silêncio muitas vezes encerra o problema rapidamente. Então nunca se esqueça, nem toda provocação merece resposta, nem toda piada precisa de reação, nem toda crítica exige discussão. O sexto momento em que a boca deve permanecer fechada é durante conversas decisivas dentro de grupos, amizades e situações importantes, pois quem fala demais entrega terreno ao outro. Cada palavra revelada é pista, cada explicação é concessão. O sábio entende que o silêncio é labirinto, é mistério. Enquanto a outra pessoa busca sinais, perde-se em suposições. Quem cala controla a incerteza, e a incerteza é a força que enfraquece até o mais seguro de si mesmo. Em uma conversa importante, não vence quem fala mais, mas quem escuta melhor. O silêncio obriga o outro a preencher o vazio com palavras que o denunciam. A pessoa que sabe calar permite que a outra revele seus medos, suas intenções e seus desejos. Assim, o silêncio se transforma em armadilha invisível, pois quem suporta calar possui a vantagem, e quem não suporta acaba se entregando. A boca que se abre cedo demais em uma conversa delicada confessa fraquezas. A pessoa que explica, justifica ou implora cedo demais quase sempre perde força. O silêncio, ao contrário, mantém a aura de controle. O outro não sabe se deve ceder, insistir ou recuar. Essa dúvida corrói mais que qualquer argumento, pois enquanto ele se perde em hipóteses, aquele que permanece calado continua dono da situação. Muitos confundem o silêncio com indecisão. Enganam-se. O silêncio calculado é decisão estratégica. Ele obriga a outra pessoa a mover-se primeiro, revelando suas intenções. Assim como em um jogo de estratégia, quem espera observa o erro do oponente e age no instante certo. O silêncio não é vazio, é campo fértil, onde o outro tropeça sozinho, enquanto você permanece imóvel e seguro. A pessoa que fala em excesso durante conversas cruciais constrói armadilhas contra si mesma, promete mais do que pode cumprir, concede mais do que deveria e revela o que jamais deveria ser dito. Já quem domina a língua, domina também o desfecho. O silêncio transforma a conversa em terreno inclinado, onde cada passo do oponente se torna risco. E assim, a vantagem muda de lado sem que quase ninguém perceba. Jamais esqueça, uma conversa decisiva é batalha sem espadas. E como em toda batalha, vence quem expõe menos. O conselho do sábio é simples. Nunca abra a boca em negociações cruciais, pois quem fala entrega armas. Quem cala obriga o outro a avançar no escuro. E no escuro, enxerga melhor quem sabe esperar. O silêncio, portanto, é a lâmina invisível que decide a vitória. Pense em um grupo de amigos tentando decidir para onde irão, como dividir um trabalho ou como resolver um conflito entre duas pessoas. Quem fala sem parar revela logo o que quer, mostra sua ansiedade e dá aos outros a chance de usar isso contra ele. Já quem escuta primeiro entende melhor a situação, percebe as intenções escondidas e escolhe o momento certo de falar. Em conversas assim, ouvir mais e falar menos não é fraqueza, é inteligência, é estratégia, é proteção. Imagine também uma situação em que dois colegas discutem quem vai assumir uma responsabilidade importante em sala de aula ou em um projeto. Se um deles começa a se explicar demais, a prometer além do possível e a mostrar pressa para convencer, já entrega insegurança. O outro que escuta, observa e fala apenas o necessário, transmite mais firmeza. O grupo costuma confiar mais em quem mantém controle do que em quem tenta vencer no excesso de palavras. Repita esse ensinamento de mais de uma forma. Em conversas importantes, fale menos e perceba mais. Em decisões delicadas, revele menos e observe mais. Em situações tensas, não entregue sua estratégia pela boca. Quem se apressa a falar,
abre espaço para perder. Quem sabe esperar, cria espaço para vencer. O sétimo momento em que a boca deve permanecer fechada é diante de pessoas com mais autoridade, mais experiência ou mais influência. Muitos acreditam que bajular ou falar sem medida conquista favor, mas na verdade expõe ambição e fraqueza. A pessoa que fala demais diante de quem tem mais poder entrega sua dignidade como mercadoria barata. O silêncio, porém, transmite respeito, prudência e proteção contra suspeitas futuras. Pessoas em posição de liderança quase sempre desconfiam dos que falam muito. Quem abre a boca em excesso parece ansioso por provar valor, e a ansiedade revela carência. Já o silêncio demonstra firmeza, como pedra que não precisa explicar sua solidez. Aquele que sabe calar se torna confiável, pois não entrega segredos, não revela intenções cedo demais e não levanta dúvidas sobre sua verdadeira postura. As palavras diante de quem tem autoridade são como moedas frágeis. Cada frase pode ser interpretada como bajulação falsa ou ambição disfarçada. Muitos perderam espaço porque falaram além do necessário. O silêncio, ao contrário, costuma ser seguro. Entenda que diante de alguém com maior poder, falar menos é proteger-se. Mas não só isso. O respeito é conquistado mais pela disciplina do que pela eloquência. Diante de líderes, professores, coordenadores ou pessoas influentes, a boca fechada é muitas vezes mais sábia que o discurso perfeito. Cada palavra pode gerar ciúme, suspeita ou interpretação errada. Melhor ouvir do que falar, melhor aprender do que se exibir. O silêncio é prova de autocontrole e prudência, e aqueles que têm mais poder quase sempre preferem quem inspira confiança, não quem tenta impressionar o tempo todo. O silêncio, nesse caso, é verdadeira armadura. Quem fala demais diante de pessoas com autoridade pode revelar intenções ocultas. Até uma opinião inocente pode ser usada contra si. O silêncio, contudo, é território neutro, difícil de ser atacado. A pessoa experiente que observa alguém reservado vê nele não ameaça, mas prudência. E a prudência é virtude que abre portas sem esforço. Portanto, melhor ser julgado reservado do que arriscar-se pela boca. O conselho do sábio é firme: nunca abra a boca diante de pessoas com mais poder além do necessário, pois cada palavra pode ser interpretada como erro, mas o silêncio raramente. A língua solta constrói problemas invisíveis, a boca fechada conquista confiança silenciosa. Quem domina a si mesmo diante dos que têm mais influência prova que está pronto para crescer sem se destruir. Isso vale para muitos momentos da vida jovem. Vale diante de professores, treinadores, chefes de estágio, coordenadores, familiares mais experientes e até diante de alguém que lidera um grupo de amigos. Há quem ache que impressiona quando fala demais, interrompe, corrige tudo e tenta aparecer. Na prática, muitas vezes transmite apenas imaturidade. Já quem sabe ouvir, esperar e escolher o momento certo de falar demonstra presença, respeito e equilíbrio. Imagine um estudante que quer chamar a atenção de um professor ou orientador. Se ele interrompe o tempo todo, opina sobre tudo e tenta mostrar serviço a qualquer custo, pode acabar parecendo inseguro ou exibido. Mas se escuta primeiro, observa o ambiente e fala no momento certo, transmite muito mais maturidade. O mesmo vale em equipes, grupos de trabalho e até em rodas de amizade em que existe alguém que conduz a situação. Nem sempre quem fala mais é quem cresce mais. Muitas vezes cresce mais quem entende melhor o ambiente. Repita isso de várias maneiras. Diante de quem tem autoridade, controle a língua. Diante de quem pode abrir ou fechar caminhos, fale com medida. Diante de quem observa seu comportamento, deixe que a prudência fale antes da vaidade. O silêncio, nesses momentos, protege mais do que o brilho apressado de um discurso. O oitavo momento em que a boca deve permanecer fechada é quando não se tem conhecimento verdadeiro. Muitos acreditam que opinar sobre tudo é sinal de inteligência, mas muitas vezes é apenas demonstração de vaidade. A pessoa que fala sem saber entrega sua ignorância ao julgamento de todos. Já aquela que cala diante do que ignora é vista como sábia, pois não se expõe. Falar do que não se entende é vestir máscara de tolo,
pois cedo ou tarde a verdade aparece e a farsa se desfaz. A pessoa que opina sem domínio perde respeito. O silêncio, ao contrário, protege a imagem. Quem nada diz pode ser visto como prudente. Quem fala errado será sempre lembrado pelo erro. Melhor permanecer calado e parecer sábio do que falar e provar fraqueza. Em grupos, reuniões, rodas de conversa e discussões de sala, muitos caem na tentação de se mostrar úteis, opinando sobre tudo. Mas quem fala sem saber, levanta suspeitas e se torna alvo fácil para aqueles que realmente conhecem o assunto. O silêncio, nesse instante, é proteção. Ele impede que a pessoa seja medida por sua ignorância e a mantém envolta em prudência. Mistério preserva, exposição derruba. Até o oponente respeita aquele que sabe calar quando não domina o assunto, pois o silêncio não dá armas ao outro. Já a palavra precipitada revela pontos fracos que podem ser explorados. O sábio sabe que a boca só deve se abrir quando a certeza é lâmina afiada. Fora disso, cada palavra é risco de tornar alguém prisioneiro da própria ignorância. Quem fala sem saber arrisca sua reputação inteira em uma única frase. Uma palavra errada pode destruir anos de respeito construído. O silêncio, ao contrário, nunca fere. Ele pode frustrar a curiosidade alheia, mas mantém intacta a imagem da pessoa. Quem domina essa arte parece muitas vezes mais sábio do que é, e em muitas situações isso basta para permanecer firme, respeitado e seguro. Jamais esqueça: a boca deve permanecer fechada quando não se sabe, pois a ignorância silenciosa ainda pode ser confundida com prudência. Já a ignorância falada é condenação duradoura. O conselho do sábio é simples e duro. Nunca abra a boca nessa hora, pois o silêncio guarda sua honra, enquanto a palavra imprudente a entrega ao riso e ao desprezo dos outros. Isso aparece todos os dias na vida real. Em sala de aula, alguém comenta um tema que você mal conhece. Em vez de inventar ou repetir algo sem certeza apenas para parecer informado, é melhor ouvir. Em uma conversa sobre um assunto mais sério, como política, saúde, relacionamentos ou futuro, falar sem conhecimento pode gerar vergonha. Em grupos de amigos, às vezes alguém se sente pressionado a ter opinião sobre tudo, mas nem toda opinião apressada demonstra inteligência. Muitas vezes demonstra apenas medo de parecer pequeno. Imagine uma roda em que todos comentam sobre um assunto técnico, uma notícia ou uma situação complicada de outra pessoa. Um jovem, sem entender bem, resolve falar com convicção apenas para não parecer desinformado. Em pouco tempo alguém percebe o erro, corrige ou questiona, e a imagem dele desmorona. Se tivesse ficado em silêncio, teria aprendido mais e preservado sua credibilidade. O sábio lembrava que não saber não é vergonha. Vergonha é fingir saber. Ele repetia essa lição de diversas formas. Se não sabe, escute. Se não entende, observe. Se não tem certeza, não transforme dúvida em discurso. Falar menos nesses momentos não diminui ninguém. Ao contrário, protege, amadurece e fortalece. Situação número 9. O nono momento em que a boca deve permanecer fechada é quando surge a tentação de justificar-se, pois quem se explica demais quase sempre se enfraquece. A pessoa que se defende com palavras mostra insegurança e dá aos outros o poder de julgar. O silêncio, ao contrário, mostra firmeza. Ele deixa claro que não há necessidade de provar tudo o tempo todo, pois a autoridade dos atos fala mais alto que os argumentos. As justificativas são alimento para os críticos. Cada explicação abre espaço para novas acusações. A pessoa que tenta explicar demais convida a dúvida a crescer. Já o silêncio desarma até os opositores mais insistentes, pois quando não há palavras para atacar, resta apenas o vazio. E o vazio desgasta quem procura brecha e não encontra. O silêncio é condenação sem alarde. Aquele que deseja respeito não deve perder tempo tentando convencer todos. As pessoas observam resultados mais do que discursos defensivos. O silêncio diante de acusações mostra que a confiança continua intacta. Quem precisa justificar-se o tempo todo demonstra que teme perder. Já o que se cala inspira firmeza, pois transmite a ideia de que sua força não se abala com rumores, críticas ou comentários maldosos.
As palavras de defesa raramente convencem os que já decidiram atacar. Elas apenas entretêm o público. A pessoa sábia não oferece esse espetáculo. Permanece calada e deixa que seus atos respondam. Pois quando as atitudes falam, o silêncio se torna um grito que todos entendem. E poucos suportam enfrentar a calma de quem não precisa provar nada a ninguém. Quem se justifica demais perde autoridade até diante dos amigos, pois passa a imagem de fragilidade. O silêncio, contudo, preserva o mistério e a aura de firmeza. Amigos respeitam mais aquele que não se rebaixa ao tribunal das palavras a todo instante. Cada explicação em excesso é moeda barata. Já o silêncio é tesouro que não se desvaloriza, e assim a força interior se mantém. Jamais esqueça, a boca deve permanecer fechada diante da tentação de justificar-se, pois quem se explica sem medida se diminui e quem cala se engrandece. Nunca abra a boca para se defender além do necessário. Deixe que os outros falem, deixe que os atos provem, pois no fim o silêncio impõe respeito, enquanto a defesa exagerada transforma a autoridade em poeira diante do vento. Pense em uma situação comum entre adolescentes e jovens adultos. Alguém espalha um comentário sobre você no grupo. A primeira vontade é gravar áudios longos, escrever textos enormes e explicar tudo para todos. Mas quanto mais você se explica, mais assunto você cria. Quanto mais tenta controlar a narrativa, mais parece afetado por ela. Em muitos casos, agir com calma, falar apenas o indispensável e deixar o tempo mostrar a verdade protege muito mais. Imagine também um conflito entre amigos. Uma pessoa acusa a outra de não ter ajudado, de não ter comparecido ou de ter agido mal. Quem foi acusado começa a listar razões, desculpas e justificativas sem fim. O grupo pode até ouvir, mas muitas vezes passa a enxergar insegurança. Se essa pessoa falasse com clareza, pouco e no momento certo, ou até deixasse que suas atitudes seguintes respondessem, talvez preservasse mais respeito. Nem toda acusação merece um discurso. Algumas merecem apenas postura. Repita essa lição mais de uma vez. Não transforme toda crítica em tribunal. Não responda a cada rumor como se sua paz dependesse disso. Não entregue sua força ao vício de explicar-se sem parar. Há momentos em que o melhor argumento é a calma. Há momentos em que a melhor resposta é o tempo. Há momentos em que o silêncio fala de forma mais alta que a defesa. Prometi 9, mas aqui vai mais uma situação onde calar-se é melhor que falar. O 10º momento em que a boca deve permanecer fechada é no triunfo, pois a vitória fala por si, e quem a proclama demais desperta inveja e ressentimento. A pessoa sábia celebra em silêncio, deixando que os feitos ecoem. A boca aberta no triunfo é convite à conspiração. Já o silêncio é sombra que protege a conquista, sem dar aos oponentes sinal de fraqueza. A alegria desmedida de quem vence pode se transformar em veneno contra ele. Quem grita vitória entrega ao mundo a medida de sua força e assim mostra até onde pode ser alcançado. Já o silêncio no triunfo confunde, pois ninguém sabe o quanto ainda resta de poder, de capacidade ou de firmeza. A pessoa que se cala depois de vencer torna-se mistério, e o mistério assusta mais do que o alarde. Quando alguém fala demais sobre sua vitória, desperta rivais adormecidos. A vaidade convida novos opositores, pois muitos desejam derrubar quem se exibe. O silêncio, porém, oculta o tamanho da conquista. Ele deixa a dúvida: foi pequena vitória ou grande domínio? A incerteza mantém o respeito vivo, enquanto a palavra desnecessária apenas alimenta inveja, ressentimento e desejo de vingança. A vitória, que precisa ser anunciada o tempo todo, quase nunca é tão sólida quanto parece, pois o triunfo verdadeiro é visível até sem palavras. O silêncio dá à pessoa uma aura de grandeza, como se vencer fosse algo natural. Quem cala parece mais forte, pois age como se ainda tivesse mais a revelar. Aquele que se vangloria, ao contrário, parece frágil,
pois precisa convencer até a si mesmo do próprio valor. As pessoas observam mais os gestos do que os discursos. Se alguém celebra em silêncio, transmite dignidade e controle. Mas se entrega ao excesso de palavras, perde parte da força. Pois quem fala demais no triunfo parece ansioso por ser reconhecido. Já quem silencia mostra que não precisa de aplausos, e o respeito verdadeiro nasce justamente desse domínio sobre si. Jamais esqueça, a boca deve permanecer fechada no triunfo, pois o silêncio protege contra a inveja, contra a conspiração e contra o próprio orgulho. O conselho do sábio é claro: nunca proclame vitória com a boca em excesso. Deixe que a vitória se proclame sozinha. O silêncio após conquistar é como coroa invisível. Ninguém a vê por completo, mas todos a reconhecem e poucos ousam desafiá-la. Isso vale muito para a vida em grupo. Um estudante tira nota alta e começa a humilhar quem foi mal. Um atleta vence uma disputa e passa a se exibir. Um jovem consegue algo importante e transforma a conquista em espetáculo permanente nas conversas e nas redes. Em todos esses casos, a vitória perde beleza e começa a produzir distância. O que poderia gerar admiração passa a gerar rejeição. O que poderia inspirar respeito passa a despertar vontade de derrubar. Imagine um grupo de amigos em que uma pessoa foi escolhida para liderar um projeto. Se ela começa a repetir para todos que venceu que foi melhor e que merece mais espaço, logo surge desconforto e resistência. Mas se ela age com calma, firmeza e humildade, o grupo tende a aceitar melhor sua posição. O sábio lembrava que há vitórias que crescem no silêncio e murcham no orgulho. Há conquistas que brilham mais quando não são anunciadas a cada minuto. Ele repetia essa lição de muitas formas. Quando vencer, não se exiba demais. Quando conquistar algo importante, não transforme tudo em palco. Quando estiver por cima, não entregue sua imagem ao excesso de palavras. O silêncio protege a glória. O silêncio guarda a dignidade. O silêncio impede que a vitória se transforme em arrogância. Eis que os 10 avisos foram entregues. 10 momentos em que a boca deve permanecer selada como porta de ferro que protege não um trono, mas sua posição entre as pessoas, sua dignidade dentro dos grupos e seu valor diante dos amigos. Quem domina a palavra, domina pouco. Quem domina o silêncio, governa muito mais. Pois a boca aberta expõe segredos, emoções, fraquezas e exageros. Já a boca fechada constrói muralhas invisíveis. A pessoa que aprende a calar transforma cada instante em campo de força. O silêncio é sua maior arma. Lembre-se, as pessoas traem a si mesmas mais pela língua do que por qualquer outro erro. Quantas amizades se quebraram não por grandes crimes, mas por palavras imprudentes? O conselho do sábio não é enfeite, mas disciplina dura. Falar é expor-se, calar é proteger-se. Cada momento descrito é veneno para os impulsivos e remédio para os prudentes. A pessoa sábia, portanto, fala pouco e cala quando mais necessário. Assim termina o aviso. Nunca abra a boca nessas situações se deseja ser respeitado, lembrado e levado a sério, pois a admiração pode oscilar, mas o respeito enraizado no silêncio permanece. A pessoa que cala, quando todos esperam palavras, conserva mais força do que aquela que fala quando todos esperam silêncio. O poder não está na boca, mas na mente que sabe quando fechar os lábios.